Olá, meus amigos e irmãos, eu quero desejar a você uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar uma mensagem de Deus ao teu coração, um rápido devocional baseado na palavra, a fim de trazer da parte de Deus uma mensagem que vai alimentar a sua vida, alimentar a sua alma e dar a você um direcionamento para mais uma semana, que eu tenho certeza será desafiadora, mas a presença do Deus de Israel lhe acompanhará, garantindo a você vitória, sucesso e principalmente glorificação do nome dele sobre a sua vida. Eu queria falar com você hoje sobre um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, que fala acerca do momento em que Jesus acalma a tempestade. Eu gostaria de falar com você sobre três perguntas que eu encontro nesse texto, três questionamentos que eu encontro nesse texto, e que são perguntas que normalmente são feitas no momento da tempestade. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos, dos apóstolos para Jesus. Porque o texto vai nos dizer, e eu peço que você depois acompanhe, Marcos 4, do 35 ao 41, que Jesus olhou para cada um deles e lhes ordenou que entrassem no barco para atravessar até o outro lado. Eles estavam cansados, tinham trabalhado durante todo aquele dia no reino, pregando a palavra, libertando aqueles que precisavam da libertação da parte de Deus, curando os enfermos, exercendo o ministério para o qual eles foram chamados. Quando eles entraram no barco e começaram a navegar em uma noite tranquila como as demais, pois isso fazia parte da sua rotina, Jesus se retirou, se isolou no barco e foi descansar, foi cochilar. O texto nos diz que quando a madrugada chegou, a tempestade de vento, um vendaval, se manifestou e começou a assolar as águas do mar da Galileia. E, consequentemente, quando essas águas foram agitadas, essas águas foram revoltas, elas começaram também a trazer prejuízo para os barcos que estavam navegando naquele momento. Há um desespero muito grande em todos os que estão navegando, estão fazendo aquela travessia. Há um desespero muito grande na vida dos discípulos, apesar de estarem acostumados a andar com Jesus e enxergar Jesus fazer o que era impossível, eles se desesperaram. Quando eles se desesperaram, eles se direcionam até onde Jesus está, e o texto vai dizer que Jesus está dormindo com a cabeça repousada sobre um travesseiro. Eles acordam Jesus desesperados, preocupados, apreensivos, porque eles conheciam aquelas águas, conheciam as particularidades do mar da Galileia e eles sabiam do perigo que estavam enfrentando. Então eles chegam até Jesus, acordam Jesus e questionam Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que morramos? O Senhor não se importa com esta situação, com o que nós estamos enfrentando? Jesus acorda, responde à pergunta deles, olhando para o vento e dizendo: Vento, pare de soprar. Mar, acalme-se. E diz que automaticamente, naquele mesmo instante, veio uma grande bonança. Quando a bonança chegou, Jesus olha para eles e também aplica sobre a vida deles uma pergunta, um questionamento, que é o segundo questionamento que eu encontro nesse texto. Jesus olha para aqueles discípulos e diz: Por que vocês ainda não têm fé? No texto original, Jesus está olhando para eles e usando uma expressão que quer dizer: por que vocês ainda são tão covardes? Jesus olha para eles e diz assim: vocês precisam ter fé, acreditar que se eu estou com vocês no barco, vocês terão vitória. A primeira pergunta, a pergunta dos discípulos para Jesus, é porque eles estão com medo, desesperados, eles reconhecem o perigo. A segunda pergunta, que é a pergunta de Jesus para os discípulos, é porque Jesus já havia dado a eles a resposta. Jesus olha no início do texto, quando você encontra lá a partir do versículo 35, e diz: entrem no barco e vamos para o outro lado. Sabe o que significa? Jesus garantiu a eles: nós iremos chegar na outra margem. Chegar na outra margem, meu irmão, não significa que não vai ter tempestade, que não vai ter dificuldade.
que não vai ter que enfrentar a adversidade, mas significa que você vai chegar do outro lado porque uma palavra foi liberada da boca do próprio Deus. E se ele diz que você vai chegar, você vai chegar. Jesus olha para aqueles homens e diz: por que vocês ainda não têm fé? Eu estou no barco. Se Jesus está no barco, eles precisavam compreender e entender que eles não morreriam, que eles não iriam a naufragar, que eles não iriam a pique. Por quê? Porque se Jesus estiver dentro do teu barco, você terá vitória, você será bem-sucedido. Aquilo que você está enfrentando será tão somente um aperitivo para a realização que o Senhor irá fazer através da sua vida. O salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos e mais falados, lidos, comentados por nós que somos cristãos, ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Se o Senhor estiver com você no seu barco, meu irmão, você não precisa ter medo. Ele está olhando para você em meio a essa adversidade, em meio ao seu questionamento, que você está dizendo: Senhor, eu não entendo, eu não consigo compreender, eu não aguento mais essa situação. Será que o Senhor não se importa? Será que a situação não vai mudar? Será que não vai existir um desfecho que seja favorável? O Senhor está dizendo: sim, mas seja corajoso. Por que você ainda não tem fé? Por que você ainda está questionando? Por que você ainda está desesperado? Eu disse que você terá vitória, eu estou com você no barco, eu tenho poder para acalmar o vento e acalmar o mar. E se ele estiver com você, meu irmão, esse poder está sendo usado ao teu benefício e te garantirá vitória e sucesso. Quando você compreende isso, quando você entende que você precisa ter fé, você precisa ter coragem, você encontra-se automaticamente no terceiro questionamento desse texto. Olhando às vezes para você mesmo, olhando para o teu ente querido, olhando para a tua família, olhando para o teu amigo, olhando para o teu problema e dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é? Jesus. Jesus de Nazaré, que está olhando para você e dizendo: esta semana será difícil, esta semana será complicada, mas entre no barco, navegue, enfrente a tempestade, enfrente o vento, enfrente o mar revolto. A hora que ele acordar, com uma palavra, ele acalma o mar, ele acalma o vento e você vai chegar do outro lado. E se ele não quiser acalmar o vento, ele estando dentro do barco, você tem certeza que você vai chegar do lado de lá, porque você pode passar até pelo vale da sombra e da morte, mas você não tem que temer porque ele está contigo. E quando você chegar do lado de lá, você vai olhar e dizer: quem é esse? Como pôde? Como que foi que eu venci? Como que isso se realizou? Como chegou a esse desfecho? A resposta você já tem nesta segunda-feira, você já tem no dia de hoje. Jesus está contigo e se Ele estiver contigo, você terá vitória. Que o Senhor possa nessa manhã, nessa segunda-feira, ministrar algo especial ao teu coração, através desta palavra, através dessa reflexão. Que você possa ser encorajado a ter a certeza que Ele tem resposta para as suas perguntas. Ele tem resposta para o teu desespero. E a resposta é: eu me importo com você. Que você possa trazer e entender as respostas para o questionamento dele a você. Não tenha medo, não se acovarde, tenha bom ânimo, redobre as suas forças e caminhe em direção ao seu milagre. Porque quando você chegar do lado de lá, você vai ficar se questionando acerca de como você conseguiu vencer tudo isso. Mas a resposta é porque você usou e exercitou a sua fé, a fé em Cristo Jesus, que te garante vitória. Eu te desejo uma semana abençoada, uma semana de vitória, e que o Senhor possa te acompanhar e te direcionar para os melhores projetos que Ele tem reservado para a tua vida. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, de fazer com que a palavra de Deus e o Evangelho do Senhor alcance aqueles que precisam de uma palavra de vitória, de uma palavra de incentivo, de uma palavra que o leve a se movimentar em direção à vontade de Deus para a vida dele. Compartilhe com seus amigos e interceda pelo nosso ministério, para que o Senhor continue nos usando, para que o nome dele seja glorificado. Um abraço forte, um beijo no seu coração e que o Senhor te acompanhe durante essa semana. É o que eu desejo no nome santo de Jesus.